Estamos aqui para mais um devocional da nossa série de devocionais na carta de Tiago e nós desejamos nos tornar o cristão que o Senhor deseja que nós sejamos. O cristão que você deve ser passa por esta carta, passa por esses ensinamentos, passa pela sua vida devocional. Então busque ao Senhor, crie essa rotina de estar com Deus, de orar, de jejuar, de estar buscando a face dele. Não se esquece lá do primeiro devocional que nós fizemos. O Senhor espera que nós nos aproximemos dele para ele se aproximar de nós, porque ele é o nosso Pai, ele nos ama, ele quer se revelar a cada um dos seus filhos, ele quer responder às orações, ele quer mostrar caminhos, ele quer contar coisas que não sabemos. Então, não viva de uma maneira fria, morna, inconstante, mas seja fiel na sua busca e no seu tempo devocional com ele. O devocional de hoje está do versículo 9 ao versículo 11, primeiro capítulo de Tiago, e o tema é confia. Confia, pode confiar. Confia nisso que Tiago vai falar para nós aqui. Capítulo 1, versículo 9. O irmão de condição humilde. O irmão de condição humilde. Glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará, como a flor do campo passa, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a sua formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Lembre-se que Tiago está falando de provas, de lutas, de desafios e de termos perseverança para passarmos por ela. Lendo esse texto aqui, eu me lembrei de um ditado popular que eu já ouvi, não sei se você já ouviu, mas fala assim: ser pobre um dia não é ruim, ruim é ser pobre todo dia. Todo dia ser pobre é uma dureza, irmãos. E Tiago está falando sobre pessoas que têm mais posses e pessoas que têm menos posses. Versículo 11 diz assim, porque o sol se levanta com o seu calor ardente. Esse calor ardente, esse sol que se levanta, é de novo o Tiago nos lembrando que ele está falando de provas, de lutas, de desafios sobre as nossas vidas. Não esqueça, esse é o tema de todo esse começo da carta de Tiago. Então, o sol, as dificuldades, as lutas, elas se levantam e com calor ardente sobre todos nós. O que Tiago está falando não é muito diferente do que o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 45, são palavras do próprio Cristo. Ele diz assim, porque ele, se referindo ao seu Pai, a Deus Pai, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas, que seriam os alívios, sobre justos e sobre injustos. O próprio Jesus tem essa ideia de que provas, lutas, alívios, vitórias vêm para justos e injustos, para cristãos e não cristãos. Todos nós estamos debaixo do sol e o sol é ardente para todos nós. As lutas, de fato, são lutas diferentes. Eu tenho certeza, você sabe disso, que as lutas são diferentes. Mas nós todos estamos no mesmo processo. A gente está batalhando, estamos lutando. Talvez você pense assim, mas o rico pelo menos está lutando e está cheio da grana. E eu que estou lutando e ainda estou quebrado, não tenho R$1. Talvez essa seja a sua situação. Mas o que eu posso te garantir é que tanto você quanto ele, vocês dois estão batalhando. É o que Tiago está nos contando aqui. A gente precisa entender que, assim, a gente se engana demais. Sabe por que a gente se engana? Porque a gente pensa que existe um dia, ou existe um controle das coisas. Por exemplo, Kaique, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver fama, o dia que eu tiver influência, o dia que eu tiver poder, o dia que o ser humano dominar a ciência e a tecnologia, o dia que nós conhecermos mais e mais, é possível que a gente vai chegar em um dia que a gente controle 100% das nossas vidas e que essas lutas, essas coisas ruins que acontecem, elas não vão mais existir. Tem muita gente que pensa, não, o dia que eu for rico, acabou. Meus problemas acabaram.
Não é verdade, para de se enganar. O dia que eu for inteligente, o dia que eu tiver vários diplomas, o dia que eu conseguir aquele cargo, nada de ruim vai acontecer. Para de se enganar. Eu, lendo tudo isso aqui, eu me lembrei de um outro texto que eu quero ler com vocês. Uma parábola que Jesus propôs para os discípulos. Está em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Eu vou ler aqui no meu computador, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, fique à vontade. Jesus conta uma parábola dizendo assim, preste atenção, hein? O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele era um agricultor. E esse homem rico tinha um campo e ele produziu com abundância. Então esse homem começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? De tão bom que tinha sido, ele tinha tantas plantações e tantos grãos que ele já não tinha nem onde armazenar. Ele começou a pensar, o que eu faço com tudo isso agora? Aí ele teve uma ideia, ele disse assim, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, celeiro é onde você guarda tudo isso, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19, então direi à minha alma, nesse dia que ele teve muitos frutos, que ele armazenou, que ele guardou tudo, ele tinha muita coisa, é o dia que ele sonhava, que ele diria isso aqui, então direi à minha alma, alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Fala aí, não é o que muitos de nós acreditamos, que um dia a gente vai falar para nós mesmos isso aqui, descanse, coma, beba, aproveita a vida, já tem muito dinheiro, já tem muita fama, já tem muito, não é isso? Mas Deus lhe disse, até aqui era o homem dizendo, agora o Senhor diz, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Está falando de morte mesmo. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa ilusão que o mundo vende para a gente, que quando formos bem-sucedidos, nada mais vai nos acontecer, a gente vai ter controle sobre todas as coisas. Gente, isso não existe. A Bíblia nos garante que o sol se levanta sobre justos e injustos. O sol ardente, as lutas, as provações, elas vêm, elas nos alcançam, querendo a gente ou não. Sabe o que nós deveríamos fazer? Sabe o que nós temos que fazer hoje? A gente tem que ler o Salmo 103, versículo 19, e acreditar nisso aqui que a gente vai ler. Vou ler com vocês. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Preste atenção. O Senhor, Deus, onde Ele está? Nos céus. E nos céus Ele tem um trono. Ele desejou estar neste lugar, por isso Ele criou esse lugar e está lá. E como um rei, domina sobre tudo o que existe. A gente precisa crer nisso aqui, a gente precisa viver isso aqui, a gente precisa saber que o nosso Deus está nos céus, não só no céu, Ele está no trono, não só no céu e no trono, Ele está dominando e reinando sobre todas as coisas. Acredite nisso. Todas as lutas que você passa, tudo que você sonha, tudo que você planeja, todos os seus dias estão nas mãos do Senhor. O homem lá da parábola fez planos, ideias, disse à sua mente, poxa vida, agora vou descansar. O Senhor disse, olha, chegou a tua hora, morto. E que poder ele teve sobre isso? Nenhum. Então, o nosso tesouro deve estar no céu, nosso tesouro deve estar na presença de Deus, o nosso tesouro deve ser estar com Ele e confiarmos nele, não confiarmos nas coisas aqui da terra. Então deixa de confiar nas coisas da terra, para de ficar buscando loucamente as coisas aqui, porque você só encontra descanso verdadeiro nas mãos da pessoa certa, e a pessoa certa é Deus. Se a sua vida estiver na mão dele e ele lutando por você,
o descanso certo está nele. Você vai poder olhar para a tua alma em meio às lutas, tá bom? Em meio a provas, em meio a desafios, e saber, o meu Deus está no céu, no trono, reinando sobre tudo, sobre a minha vida, sobre as circunstâncias que eu passo, sobre tudo que eu estou enfrentando aqui, e eu posso descansar, porque esse meu Deus, Ele me chama de meu filho, Ele te ama, e foi assim que nós começamos esses devocionais. Não se esqueça disso. Por isso, corra para os pés dele, corra para uma vida próxima à vida dele, ao lugar onde ele está. Gaste os seus dias buscando ele, gaste os seus dias desejando a sua presença e desfrute do descanso, que é estar nas mãos do Onipotente, que pode todas as coisas, o nosso Deus. Não se esqueça, no nosso e-book eu coloquei vários versículos aqui para vocês lerem e complementarem essas ideias. E também não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever nesse canal e vamos embora, vamos tornar Jesus conhecido e a gente conhecido dele, buscando, e como o Tiago diz, capítulo 4, versículo 8, nos aproximemos de Deus e Ele se aproximará de nós. Que a gente se aproxime hoje confiando que Ele tem controle sobre as nossas vidas. Deixa de ser invejoso e ficar olhando para a vida dos outros e vai correr para os pés do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos hoje. Agradecemos porque não somos só nós que estamos lutando, Deus. Está todo mundo lutando igual a gente. Às vezes a gente pensa que é só com a gente que acontecem essas coisas. E não. É com todo mundo. E porque o Senhor tem um plano de perseverança em nós, de nos tornar íntegros e completos em Ti. Nós aceitamos, nós nos submetemos e nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti, que a nossa esperança esteja no Senhor, que o nosso descanso esteja no Senhor e que o Senhor no céu, no trono, reinando, dominando sobre as nossas vidas, faça o que o Senhor achar melhor. Nós nos submetemos à Tua boa mão, à Tua boa vontade e ao Teu conhecimento de todas as coisas. Nos faz descansar em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo devocional.